Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma entrevista especial. Eu sou Tabata Porte e te faço companhia a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, o câncer de mama, que é o segundo câncer mais incidente nas mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas para a gente falar mais a respeito do assunto, entender quais são os sinais, a forma de prevenção e tratamento, nós vamos conversar agora com a doutora Giovana Gabriele, que é mastologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Obrigada, Tabata, o prazer é meu. Doutora, o câncer de mama, ele, apesar de ser mais comum nas mulheres, ele também afeta os homens, né? E muitos deles não imaginam que podem ser acometidos pela doença. Antes de te perguntar sobre os homens, eu quero te perguntar por que essa doença, ela atinge mais as mulheres. Pois é, atinge mais as mulheres porque o câncer de mama, ele é, na maioria das vezes, hormônio dependente, né? Então, nós mulheres temos, né, principalmente os hormônios estrogênio e progesterona, e mais de 70% dos casos de câncer de mama são dependentes e crescem com estímulos hormonais. E nós temos mais glândula mamária, que é onde o câncer de mama surge, né? Então, esse é o principal motivo dele ser mais frequente nas mulheres. Mas, em 1% dos casos, o câncer de mama também se dá nos homens. Por isso, muitas pessoas não sabem, mas os homens também têm que ficar atentos. Então, homem que tem caroço nas mamas, que tem aumento de volume mamário, tem que sempre estar atento com a saúde das mamas, porque também pode ser um possível aí, provável paciente de futuro câncer de mama. Agora, doutora, quais são os fatores de risco para essa doença? Os principais fatores de risco, como a gente já falou, o principal fator de risco é sermos mulheres, né, Tabata? Porque a mulher, ela tem aí 99 vezes mais risco do que o homem de desenvolver câncer. O fato de estarmos envelhecendo todos os dias, então o câncer, ele acaba aumentando com a idade, né? Mas nós temos outros fatores de risco. Os fatores de risco hormonais, então a primeira menarca, né, a primeira menstruação em idade muito precoce, a menopausa tardia, aquela mulher que nunca engravidou ou que teve a primeira gestação após os 30 anos, a mulher que nunca amamentou, aquela pessoa que faz terapia de reposição hormonal, principalmente por mais de 5 anos, uso de anticoncepcionais ou DIU hormonal durante muito tempo, o tabagismo, o etilismo, são alguns fatores que acabam contribuindo e aumentando a incidência do câncer de mama. Além da obesidade, né, sedentarismo, né? Então, esses são alguns fatores aí que contribuem com o aumento da incidência do câncer de mama. Agora, doutora, quais são os sinais e os sintomas da doença, né, que nós mulheres, principalmente, que a gente precisa estar atenta? Você falou do caroço, né, e tem aquele famoso exame de toque, né, que por muitos anos foi muito divulgado nas campanhas de prevenção, de combate ao câncer de mama, que é para a gente se tocar, né, durante o banho, na hora que está fazendo a nossa higiene, estamos em casa, fazer aquele exame de toque. Ainda esse tipo de toque, assim, isso ainda ajuda? Ou quando a gente tocar e sentir algo, é porque a doença ela já está avançada? Então, é isso muito bem que você falou, né? Antigamente nós ouvíamos muito, né? Nós da sociedade brasileira até falávamos muito mais sobre o exame de toque, e o que nós vimos foi um decréscimo no índice de mamografias. Então, as mulheres, elas se tocavam, achavam que por não palparem absolutamente nada, não tenho câncer, então eu não preciso mais realizar mamografia. E aí, por conta disso, a gente parou de estimular ativamente, né, nas campanhas, principalmente nas campanhas de Outubro Rosa, o toque. O que nós falamos, né? Que todas as pessoas têm que ter o autoconhecimento. Então, nós devemos nos conhecer. Ninguém é 100% simétrico. Então, se nós nos dividirmos ao meio,
nós sempre veremos, né, que um olho é diferente do outro, uma sobrancelha é diferente da outra, uma orelha é diferente da outra. E nas mamas é a mesma coisa. Sempre uma mama vai ser um pouco maior do que a outra, um pouco mais caída do que a outra. Pode ser um pouco mais densa, um pouquinho mais dura do que a outra, né? Então, isso é importante para a mulher se conhecer. Por quê? Porque quando tiver alguma alteração, se a mama ficar mais avermelhada, se começar uma alteração nessa mama, alguma descamação no mamilo, a saída de algum tipo de secreção, ela já vai perceber e aí sim vai procurar atendimento médico. Então a gente recomenda assim que a mulher se conheça, se palpe, mas não assim ativamente como um autoexame que substitua o exame de rotina, né? Porque a mamografia, ela realmente é o principal exame que faz o diagnóstico precoce. O autoexame, ele acaba fazendo o diagnóstico de lesões geralmente um pouquinho mais tardias. Então, a gente acaba não falando muito mais sobre o autoexame por conta disso. Mas, obviamente, todas as mulheres têm que se conhecer. E a gente orienta que, quando forem feitas essas palpações nas mamas, que sejam feitas de preferência durante o banho, com sabonete, porque aí é quando a mulher consegue se palpar melhor, se tocar melhor. Isso não serve somente para a mama, mas para o corpo todo, né? Que se conheça, que conheça todas as pintas que existem no corpo, todas as alterações aí de pele, de rosto, de outros órgãos, né? Porque isso é muito importante para detectar qualquer sinal, qualquer alteração que possa existir no seu corpo. Certeza, doutora. Agora, quais são as chances de cura se descobrirmos, né, um tumor logo no início da doença? As chances são altíssimas, Tabata. O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, a gente fala que em mais de 90% de chances de cura. Hoje em dia existem tratamentos específicos. Quando nós falamos em câncer de mama, nós não estamos falando em uma única doença, nós falamos em mais de 30 doenças diferentes. Então, sempre nós orientamos que você não ouça a opinião da sua vizinha, da manicure, da sua tia, porque cada doença é única. Então, existem tratamentos que precisam de quimioterapia, existem cânceres que não precisam de quimioterapia, existem cânceres que precisam de radioterapia, outros que não. Existem cirurgias mais agressivas, que são cirurgias de mastectomia, outras cirurgias menos invasivas, onde é só necessária a retirada do tumor. Então, cada tipo de câncer é um tratamento diferente. Hoje em dia nós temos terapias-alvo que vão bloquear determinado receptor específico do tumor, imunoterapia. Então, existem vários tipos de tratamentos específicos, né, para o câncer de mama. Então, com isso, com os avanços tecnológicos, nós temos conseguido cada vez mais atingirmos a cura dessas mulheres com melhores qualidades de vida, né, que isso é o principal. Doutora, você mencionou a questão de cirurgia, né? Em quais casos, geralmente, a cirurgia ela é indicada? Quando nós diagnosticamos um câncer de mama, atualmente a cirurgia é indicada em todos os casos, tá, Tabata? Não existe nenhum câncer de mama onde não seja necessário tratamento cirúrgico. Existem linhas de pesquisa atualmente, mas hoje em dia, em todos os casos de câncer de mama, ainda é necessário cirurgia. Mesmo quando o tratamento se inicia com quimioterapia e o tumor desaparece, nós ainda precisamos fazer cirurgia para confirmarmos histologicamente, ou seja, no microscópio, que realmente não há nenhuma célula tumoral. Então, hoje em dia, nós precisamos ainda realizar cirurgia para todos os casos de câncer de mama. Diferente da quimioterapia, da radioterapia, que em alguns casos a mulher precisa realizar, em outros não. Tem algum risco? Agora, quanto aos sintomas... Oi, desculpa. Pode falar, doutora. Eu queria te perguntar depois sobre se essas cirurgias oferecem algum risco para a paciente. As cirurgias, elas são cirurgias, nós dizemos que são cirurgias de médio porte, né? Porque são cirurgias que não são cirurgias intracavitárias, então não são cirurgias que
nós trabalhamos dentro do tórax, dentro do coração, nem dentro do abdômen, mas são cirurgias relativamente de médio a longo período, dependendo, né? Porque hoje em dia todas as mulheres têm direito à reconstrução mamária, então em muitos casos nós realizamos a reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico, o que acaba às vezes prolongando o tempo da cirurgia, mas são cirurgias de médio risco, geralmente tendo todo o protocolo de pré-operatório, intraoperatório bem feito, não costumam oferecer risco à paciente, não. Você ia falar, doutora, sobre sintomas, era isso? Isso que você havia me perguntado, né? Os principais sintomas, né, do câncer de mama. Então, os principais sintomas do câncer de mama, principal disparadamente é o caroço, né, o nódulo mamário. Então, geralmente é um caroço endurecido, que na maioria das vezes não causa dor, mas pode sim ser manifestado por dor, tá? Às vezes, esse caroço pode estar localizado não apenas na mama, mas também na região da axila, tá? Ou na região do pescoço. Saída de secreção pelo mamilo, na maioria das vezes por um lado só das mamas, incolor ou sanguinolenta, descamação da areola e do mamilo, acompanhada por coceira, prurido, né? Aquela pele da mama mais avermelhada, ou a mulher que acha que está com um episódio de mastite, que é quando a mama fica mais vermelha, inflamada, mas aquela mastite que não melhora, já tomou antibiótico e não melhorou. Isso pode ser um sintoma de câncer de mama. Então, a mama mais inflamada, a pele da mama mais enrugadinha, como se fosse uma casca de laranja. Então, esses são alguns sintomas de câncer de mama. Lembrando que o câncer de mama, ele não tem uma prevenção primária, né? Não existe uma vacina para nós prevenirmos o câncer de mama, como existe, por exemplo, do câncer de colo de útero. Então, nós precisamos realmente trabalhar com a prevenção de diagnóstico precoce, né? Com o diagnóstico precoce. E o principal diagnóstico precoce é a mamografia, que nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, preconizamos que seja feita em todas as mulheres a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Ora, depois de todo o tratamento recomendado, assistido pelos médicos, como que é a vida da paciente? Ela pode ter depois uma vida normal? Ela deve ter uma vida normal, né? Então isso é o que nós mais batalhamos para que essas mulheres elas sejam recolocadas no mercado de trabalho. Nós sabemos que não é fácil. O período do diagnóstico e do tratamento é um período bastante turbulento para essas mulheres. Infelizmente, nós temos uma taxa aí de abandono pelos parceiros muito alta, em torno de 70%, o que deixa as mulheres com um diagnóstico de câncer de mama muitas vezes desamparadas no período que elas mais precisam. Então, todo esse suporte de apoio multidisciplinar, principalmente psicológico, é importantíssimo. E o apoio também das empresas também é muito importante para que essas mulheres sejam reinseridas no mercado de trabalho e que continuem tendo uma vida normal. Quanto às sequelas das cirurgias e dos tratamentos, nós conseguimos, por meio de fisioterapia e tratamentos alternativos, na maioria das vezes não hormonais, melhorar os sintomas, porque muitas vezes essas mulheres acabam entrando numa menopausa induzida. Nós temos uma taxa aí de mais de 40% das mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama em idade pré-menopausa. Então, essas mulheres ainda não estavam na menopausa quando tiveram esse diagnóstico de câncer de mama. E aí, o próprio tratamento faz com que elas entrem forçadamente na menopausa. E aí, essa menopausa induzida, essa menopausa forçada, faz com que os sintomas eles venham muito abruptamente, né? E aí esse acompanhamento multidisciplinar e essas terapias aí que vão ajudar em todo o organismo vão acabar ajudando para que ela tenha uma vida melhor. A atividade física é fundamental nesse período.
Inclusive, para o segmento, nós temos aí um papel fundamental. A atividade física ela acaba reduzindo a chance de uma recidiva, ou seja, do tumor voltar, e a chance de metástase em cerca de 30%. Então, a gente fala que a atividade física muitas vezes é melhor até do que muitos remédios, né? Perfeito, doutora. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E fica claro que a prevenção, né, doutora, é um papel primordial para que as mulheres, para que a gente cuide da nossa saúde. Se descobrir a tempo, em estágio inicial, como você bem disse, as chances de cura são enormes, né? Mais de 90%. Então, a gente precisa se cuidar. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Obrigada, igualmente. Até. E o programa Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.